Olá, bem-vindos, bem-vindas ao grupo de estudo. Hoje a sessão número 31. Estamos no capítulo 9. Iniciamos na última sessão no 9.2, transformar o mundo de jogo. O capítulo 9 chama-se tornar prático. Portanto, como é que nós podemos tornar prático o mapa das sociedades regenerativas. E então estamos no 9.2, é a página 260. A página 260. E na última sessão, tive aqui a sessão com a Teresa, da rede de consteladores, e foi muito interessante, à medida que íamos passando pelas diferentes distinções, estar a comparar com a rede. Embora a rede, no sentido em que a rede tinha uma determinada configuração antes, e agora está a passar por um processo de evolução, está numa transformação. E foi muito interessante estar a fazer esse diálogo e essa conversação com a Teresa. Se não viram, recomendo que vejam, dá muita vida a este capítulo e àquilo que é a sua verdadeira intenção. E relembro que algumas possibilidades é, por exemplo, usar uma parede branca e fazer post-its para fazer colunas. Portanto, numa coluna pode-se ter as distinções que eu vou ler, a estrutura que eu vou facultar, e depois podemos ter uma coluna que é onde estamos hoje, para onde queremos ir e o que é que são próximos passos, pequenas experiências, pequenas tarefas que queremos fazer para nos retirar de onde estamos e levar em direção onde queremos ir. São os primeiros passos, os primeiros baby steps, ir devagar e de forma a aprender com risco controlado. Então, isto pode ser uma mistura, podem fazer em papel cenário, com marcadores, com post-its, com misturas. Portanto, quando é feito assim, é muito interativo e feito em equipa, é muito interativo e divertido e cria shared vision, que cria uma cultura de partilha e uma visão partilhada, um propósito partilhado, uma co-criação. Ok, eu vou voltar ao início do 9.12 e relê-lo. Nós ficamos mais ou menos a meio, mas eu vou relê-lo até onde ficamos, para ficar aqui todo integral e depois completo. Questões que tenham, dúvidas, façam-me chegar por e-mail, ponham comentários aqui no vídeo, façam-me chegar e eu depois cuido disso. 9.2, transformar o mundo de jogo. Para um mundo de jogo existente, usar a estrutura abaixo para caracterizar o que é, acrescentar uma coluna e definir o que se quer, para onde vamos, e uma nova coluna, numa nova coluna, indicar os próximos passos, experiências a realizar nessa direção. Estrutura. Designação nome, em que lugares o mundo de jogo opera, interfere, qual o contexto do mundo de jogo, responsabilidade, sustentabilidade e transparência, qual o propósito consciente e que valores persegue, qual o propósito inconsciente, sombra, e que valores escondidos aplica, quais são as equipas, que tipo de governação, como o mundo de jogo está aninhado no lugar, é infinito e que tipo de jogo segue. Quando se diz aqui o tipo de jogo é ganhando, ganhando, ganhando acontecendo, ganhar, perder, e está definido nos mundos de jogos, na introdução. Qual a ação que praticas? Ou usas? Não. Qual a ação e que práticas, perdão, qual a ação e que práticas usam nas três linhas? Tínhamos ficado aqui no infinito e esta era para onde íamos. Qual a ação e que práticas usam nas três linhas? Portanto, as três linhas é o nível individual, equipas e comunidades, ou sociedade, portanto, o nível do todo. E aqui é importante, em cada um deles, caracterizar que tipo de práticas nós estamos a usar. Por exemplo, que tipos de práticas nós estamos a usar para fazer o trabalho ao nível individual. Estamos a usar coisas como coaching,
ou desenvolvimento humano, temos sala de meditação, cuidamos do bem-estar, facultamos yoga às pessoas, fazemos constelações sistémicas. Portanto, que tipo de práticas nós temos disponíveis para o indivíduo? Alimentação e alimentação cuidada, por aí fora. Portanto, ao nível individual. Como é que trabalhamos isso? Como é que dotamos o indivíduo de ferramentas para ele cuidar de si, do seu bem-estar e de poder depois fazer isso na sua equipa? E isto é tanto tão importante nos mundos de jogos, como escolas, ou ligados à saúde, ligados à condição humana, portanto, onde é preciso ter muito deste trabalho. Eu estou envolvido numa equipa que está a organizar retiros para profissionais de saúde e gostava muito de fazer o equivalente a organizar retiros para professores poderem cuidar de si e, e terem um espaço para aprenderem outro tipo de ferramentas e outras formas de lidar com a condição e com o ser humano, consigo próprios em primeiro lugar e depois na relação com os outros. Nas equipas, que tipo de práticas estão a ser usadas? Como é que nos governamos? Usamos Sociocracia 3, estamos a usar Taurus Technology, que formas a gente usa para a participação e colaboração? Por exemplo, estamos a usar Design Thinking, ou Dragon Dreaming, ou seguimos as práticas do Teal Organization, portanto, ou uma mistura destas. O que é que está em cima da mesa? Como é que nós trabalhamos equipas? Como é que nós trabalhamos a consciência da equipa? Como é que fazemos esses processos? Fazemos constelações sistémicas para a equipa? Estamos em círculo e reunimos em círculo em conversas circulares. Portanto, temos espaço de escuta e de partilha entre equipas. Temos processos para lidar com conflitos e trazer atenção criativa para cima da mesa. Quais são os processos? Quais são as práticas que aqui estão, ao nível das equipas? Depois da comunidade, da sociedade, do todo, isto pode ser da organização, do mundo de jogo, da comunidade, da minha comunidade territorial, da sociedade portuguesa, não é? E aqui o que é que se pode usar? O que é que se está a usar? Está-se a usar práticas como Open Space, ou Future Search, conferência, ou estamos a usar inquérito apreciativo, práticas de art of hosting. Portanto, o que é que está a ser aqui usado a este nível e como é que nós estamos a captar e a envolver o todo e a garantir o todo? Que estruturas meméticas estão presentes? Como é que nós socializamos essas estruturas meméticas? Como é que recolhemos e garantimos que a voz de todos está presente? Que tipo de ferramentas nós usamos, por exemplo, para a inovação aberta, por aí fora. Portanto, este tipo de questões enquadram-se neste contexto. Portanto, quais são os tipos de práticas que nós estamos a usar aqui? O que é que seguimos? Por exemplo, teoria U, desenvolvimento regenerativo, são exemplos dessas práticas, ou teoria integral. Teoria integral, de facto, permite, enquanto meta-teoria, agregar o conhecimento e ter o conhecimento disponível da humanidade para um determinado contexto. Então, é muito importante eu conseguir caracterizar o que tenho hoje, por onde é que quero ir e depois como é que faço como é que me começo a aproximar disso. Quais são as próximas ações? Não é preciso planear muitas coisas à frente, é preciso definir qual é o próximo passo e depois desse ir noutro e noutro e noutro, e portanto fazendo isso de forma repetida, consistente e repetida, e é isso que nos vai levar àquela direção. Quais os níveis de consciência presentes em cada uma das linhas e no lugar, incluindo o todo mais próximo e o todo maior? Como comunicam e envolvem cada participante individual e coletivamente? Portanto, aqui esta é uma pergunta que puxa pelos níveis de consciência e puxa nos níveis de consciência nas diferentes linhas que nós estamos a trabalhar, nas 3 linhas, individual, equipa e comunidade. Por exemplo, se nós temos ao nível dos indivíduos que estão no pós-modernismo, pois eles têm tendência a aceitar tipos de práticas que indivíduos que, por exemplo, estão no racional ou no
ou no tradicional não podem não aceitar, portanto, é importante ter presente onde é que as pessoas e as equipas estão. No caso dos coletivos, pessoas e organizações, é através, por um lado, das pessoas, mas por outro lado, dos processos que as pessoas estão a seguir. São os processos que podem ter um nível de consciência presente e também do lugar, porque se eu estou aninhado num lugar e faço parte do lugar, e aqui estamos a trazer também o todo mais próximo e o todo maior, perceber quem é que lá está, quais são os níveis de consciência que lá estão, são muito importantes para que nós possamos comunicar com cada pessoa de forma a sermos a nos poder fazer entender e estabelecer a ligação e o vínculo com a outra pessoa onde ela está. Se a pessoa está num nível de consciência que privilegia, acima de tudo, tradição, segurança, valores tradicionais, pois eu tenho que saber comunicar para essa pessoa, não é? Estou-me a lembrar aqui de um exemplo da Fundação Terra Agora, onde nós estivemos a definir estes tipos de perfis de pessoas e como é que a Fundação queria comunicar com cada uma destas pessoas. Por exemplo, as pessoas tradicionais são pessoas que são muito devotadas à terra e aos valores e às tradições, coisa que a Fundação quer honrar e manter. E, portanto, é importante nós sabermos comunicar com estas pessoas, não pelo lado dos conceitos novos, land stewardship, ou no property, ou propriedade perpétua, mas muito mais associado aos temas que são que estão vivos naquela pessoa. Então, é por este lado identificar quais são os níveis de consciência que estão em cada lugar, no todo mais próximo, no todo maior, nas diferentes linhas de trabalho, ajuda-nos a perceber quais são, para onde vamos, não é? E como podemos lá chegar, quais são os tipos de iniciativas que podemos fazer para comunicar cada, com cada um dos níveis de consciência. E também um ponto importante é não acharmos que uma única ação serve para todos. Não, as pessoas são diferentes, estão em níveis diferentes e, portanto, precisam de ações diferentes. Portanto, cultivar a diversidade vai ser importante nesta transição. A diversidade é um dos grandes temas que está presente nas sociedades de impacto, portanto, que as sociedades de impacto trabalham e que é incluído nas sociedades regenerativas em lato sensu. Portanto, a biodiversidade em todas as suas expressões, desde a biológica a social, é determinante. A biodiversidade e a diversidade cultural. Em que áreas atua? Aqui estamos a remeter para as áreas que são os pontos de acupuntura, por exemplo, ou as áreas do Institute for the Future, as 12 áreas. Portanto, em que áreas o mundo jogo está a atuar e para onde quer atuar. Também poder perceber dentro do mundo jogo como é que está cada uma delas, ou como é que está a trabalhar em cada uma delas, se tem educação, se não tem, como é que faz, se tem energia, se não tem, por aí fora. Portanto, como é que ela está a trabalhar cada uma daquelas áreas dentro de si. Pode haver umas que nem façam sentido, mas algumas farão com certeza, por exemplo, comunidade, valores, educação, portanto, todos os mundos jogos têm uma forma de formar, porque estão a trabalhar simultaneamente o nível do indivíduo, das equipas e da comunidade, portanto tem que estar aqui esta mecânica da comunicação, da educação, tem que estar presente, não é? Faz parte destas funções de liderança que nós estamos aqui a trazer para cima da mesa. E, portanto, este é um ponto que pode trazer muita claridade. Para cada uma das áreas identificadas, portanto, no capítulo 3.2, identificar. Portanto, qual é o contexto, responsabilidade, sustentabilidade e transparência dessa área, quais os mapas que estão em utilização em cada área, em que parte das duas curvas está uma das áreas do todo maior e o do todo mais próximo, e do mundo de jogo, justificar. Portanto, o mapa das duas curvas é um mapa de transição, não é? Portanto, temos o sistema
Temos um mundo de jogo que é hegemónico e temos um mundo de jogo emergente e depois há a função de liderança. Então é muito importante ter a ideia onde é que eu estou dentro da área. Por exemplo, se eu estou a falar da água e dos solos, então como é que está, como é que eu estou, como é que está no meu mundo de jogo, como é que está no meu todo mais próximo e no todo maior, como é que está a ser feito, que tipo de mapas, qual é o nível de responsabilidade, porque se eu quero, por exemplo, ir cuidar da água a partir do nível de responsabilidade adulto, maduro ou alto, mas a minha zona onde eu estou inserido, o meu todo mais próximo, ainda está no adolescente verde, então eu posso ter aqui algumas dificuldades. Portanto, eu preciso ter consciência de como é que está o meu lugar, onde eu estou envolvido, qual é a natureza do conhecimento que está presente e que existe, para eu depois poder desenhar, de facto, como é que eu vou fazer aquele salto. Não é? E isto em todas as áreas, nós temos mapas do lado degenerativo e mapas do lado regenerativo, e mapas do ponto de transição das sociedades de impacto. Portanto, temos um pouco, e é importante, de facto, definir para onde é que eu quero ir, para eu saber escolher os mapas, como, por exemplo, eu estava a estar aqui o contexto da água, né? Nós hoje na nossa cultura vivemos um contexto da água com as empresas municipalizadas de água e com as barragens e com esses sistemas, não é? Como é que nós podemos ter sistemas mais distribuídos e ter mais soberania da água e desenhar para a água, desenhar para plantar água, como se diz muito hoje neste universo regenerativo. Como nós podemos conhecer os fenómenos atmosféricos ligados à água, os rios voadores, por aí fora. São conceitos novos que estão a vir deste universo de considerar a Terra viva e que são importantes para quando se tem este tipo de desenho ou este tipo de intenção em mente. Por exemplo, o Tamera está a fazer um grande trabalho com a água na zona onde está, na zona do Alentejo, recuperando linhas de água, desenhando para esse ciclo de água ser regenerado. E, portanto, para eles foi muito importante perceber onde é que eles estavam inseridos, o que era a cultura exigente, que tipos de saberes que existiam para poder mobilizá-los e, ao mesmo tempo, ir buscar outros que não existiam lá. Isso está até bem documentado, quer no website, eles têm também documentários sobre o tema, e é uma das áreas de muito research, muita investigação e também de grande sucesso, onde se foi produzido muito conhecimento. A determinada altura, a Mera teve assim um projeto, não sei como é que isso ficou, assim, o projeto dos 1000 lagos no Alentejo, não é? Portanto, replicar de alguma forma a experiência que eles estavam a fazer para outras zonas do Alentejo e poder recuperar linhas de água e lagos, como eles estão a fazer ali no sítio deles. Qual a relação com a natureza e que tipos de mapas são usados? Portanto, este é outro dos pilares base. Como é que eu estou? Muitos mundos de jogos não têm sequer relação com a natureza ou não estão a cuidar desta relação. Portanto, é ok. Se o diagnóstico é esse, não tenho, é ok não ter e depois perceber como é que vou ter. Aqui também há muita dificuldade em alguns mundos de jogos, por exemplo, ligados à tecnologia ou ligados aos serviços, não saberem estabelecer bem esta ponte com a relação com a natureza. E aqui importa perceber o que é que pode estar na dependência. Por exemplo, os mundos de jogos de base tecnológica usam muita eletricidade e usam os computadores e muitos equipamentos hardware e usam data centers e usam serviços de cloud e por aí fora. E tudo isso influencia onde eles estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão noutros países, como é que são feitos esses data centers, como é que está a ser as suas políticas a serem desenhadas, a mesma coisa sobre o fornecimento de eletricidade, como é que é feito. Portanto, há muitas perguntas para se fazer, mesmo parecendo que não tem. E depois, quando se está a trabalhar as 3 linhas, não é? Perceber como é que se trabalha em cada um deles com a natureza presente.
vamos regularmente à natureza e fazemos dinâmicas, por exemplo, de equipa individuais na natureza. É ok estar numa empresa de tecnologia, mas é completamente diferente estar numa empresa de tecnologia que está num coworking sagarido como de permacultura, onde as pessoas podem fazer voluntariado e trabalhar com a terra e que têm jardins e floresta para passear, do que estar no centro da cidade com um betão encaixado em 4 paredes. Portanto, como é que se pode fazer isso? E mesmo dentro do centro da cidade pode-se ter escolhas completamente diferentes. Por exemplo, se eu estiver a trabalhar na zona onde está, do bairro da Bela Flor, na zona onde está o Paia ou a escola da Vila, aquilo tem natureza lá presente e eu posso estar embebido dentro da própria natureza. Então, tudo isto pode ser desenhado, pensado, e deve ser desenhado e pensado para eu ter a natureza presente e o meu sistema estar a contribuir para esse contexto. Por exemplo, a compostagem é outro dos temas, a gestão, toda a gestão de resíduos, a educação das pessoas e ajudar as pessoas ao nível individual a terem esse conhecimento e a saberem como individualmente podem contribuir para uma relação com a natureza que cultiva a vida, poder fazer ações a cada trimestre, ou cada semestre, ou cada ano, de campanhas de plantação, de contacto com a natureza, de apoiar outros mundos jogos que estão a trabalhar nesta área, ter temporadas nesses sítios e trabalhar, por exemplo, na Silveira Tech e na Cerdeira, tem lá cowork, tem condições de trabalho, portanto as equipas podem passar tempo lá, é um exemplo disso e cada vez mais isto se está a multiplicar. Portanto, sim, há muito espaço aqui de experimentação e de criar esta relação neste contexto. Também eu trabalho com a água, a poupança da água, os níveis de uso da água, por aí fora. Qual a relação com o dinheiro e que mapas estão a ser usados? Aqui também é outro tema crítico e importante. Portanto, a base dos mundos de jogos regenerativos, eles estão suportados no valor não material. O dinheiro faz parte do valor material, ou seja, nós procuramos aquilo que na teoria do empreendedorismo se chama value proposition. Qual é o valor não material que estamos a cuidar? E havendo valor não material, o valor material depois acompanha. Mas o primeiro driver é o valor não material. E ser abundante, ser infinito na geração deste valor não material. Portanto, todo o desenho que está aqui, inclusive a moeda interna do mundo de jogo pode não ser o dinheiro, pode ser o próprio valor não material, e já há mundo de jogos que usam isso dessa maneira. Por exemplo, o Service Space ou o Possibility Management já têm como moeda interna a moeda do valor não material que eles cultivam, cada mundo de jogo cultiva. Então são experiências riquíssimas e que dão um passo em frente. E o dinheiro está presente, só que ele está desenhado a uma espécie de gateway entre o mundo jogo e os mundos jogos exteriores, onde o dinheiro tem o seu papel, é um mundo jogo também, e está desenhado como é que ele circula dentro daquele mundo jogo, o que é que ele vai nutrir, o que é que ele não vai nutrir, mas o mundo jogo não depende dele para existir, não depende do dinheiro. Por exemplo, o João Semedo foi um grande experimento nesta área, onde, de facto, o João Semedo não precisava de dinheiro para poder continuar a sua função e fê-la durante 9 anos, sem ter o dinheiro ao centro. Então, porque estava suportado no valor não material. No caso, o valor não material do João Semedo era o conhecimento que cada uma daquelas pessoas tinha ao se aproximar, porque a pessoa era advogado, era contabilista, era de tecnologia, era de marketing, era de finanças, era de turismo, era de transportes, são tudo casos, era de propriedade intelectual, tudo isto existia. E, portanto, como tal, podia pôr esse conhecimento ao serviço dos outros. E era assim que o João Semedo funcionava. Cada um punha aquilo que sabia melhor ao serviço dos outros e recebia dos outros o mesmo. Como eu estou a empreender, eu preciso de tecnologia, preciso de marketing, preciso de contabilidade, preciso de direito, preciso de advogados. Então, a pessoa acabava por fazer ali, dava o que ela sabe fazer e recebia dos outros a mesma coisa, e com isso santificava o mundo do jogo. Então, este é um tema muito importante e muito crítico para o desenho dos mundos-jogos. E a maior parte dos mundos-jogos vão estar
vão ter o dinheiro no seu centro e, portanto, vão estar a usar o dinheiro como forma de valorização, provavelmente até como o seu principal valor. Então, esta transformação precisa ser bem pensada e como é que ela pode ser desenhada e experimentada. Como o mundo de jogo lida com o desconhecido. E esta é outra das dimensões determinantes, porque para fazer a transformação para o mundo de jogo regenerativo, o mundo de jogo tem que estar preparado para ir para o desconhecido. Porque o mais natural vai ser, nas áreas em que está a trabalhar, no lado dos mapas regenerativos, não haver mapas ou haver muito poucos. Portanto, tem que começar a usar e a experimentar e ver o que é que resulta e o que não resulta. Eu fiz parte desta geração que foi introduzido com os métodos ágeis no desenvolvimento de software e Scrum, essas coisas todas. E inicial, portanto, no início do movimento da Agile, todas estas coisas eram incipientes e, portanto, o que aconteceu foi as equipas começaram a experimentar, havia aquele mapa e tínhamos aquele mapa e seguíamos com aquele, experimentamos e depois começou a surgir as especificidades, detalhes, novos mapas e por aí fora. Então é isso, e essas equipas tecnológicas, cerca de 20 anos atrás, tiveram essa capacidade de querer ir para um sítio diferente, que os modelos de desenvolvimento que nós estávamos a usar, baseados no modelo em cascata, não funcionavam ou tinham os seus problemas, e, portanto, nós vivíamos num contexto distribuído, muito volátil, com requisitos a mudarem de forma muito rápida, e, portanto, precisávamos também de métodos que permitissem essa agilidade. Então, é isso, um conjunto. Sai o manifesto, há um conjunto de nós que começa a experimentar e depois o movimento vai-se repetindo. E é essa coragem de ir para o desconhecido que essas equipas tiveram, que é determinante. E depois ficaram famosas algumas equipas, por exemplo, a equipa do WordPress e tantas outras, as equipas que desenvolvem os projetos de open source, como o Linux, enfim, tantas equipas que vieram para cima da mesa onde experimentaram este tipo de metodologias e que e criaram novos mapas que hoje estão disponíveis e que podem ser apreciados e há certificações já feitas, não é? Portanto, já não é aquele início onde se vai com o mapa e se vai para a experiência, não, hoje já há muito conhecimento gerado. Portanto, é isso. Portanto, quem quer ir para este mundo regenerativo vai ter que fazer este salto e este atravessar do caos, do novo, de tornar manifesto aquilo que ainda não está manifesto e experimentar, por experimentação. Ok, vamos para o ponto 9.3, que é criar um mundo de jogo. O criar um mundo de jogo já não tem aquela coisa de onde estamos, para onde é que vamos, portanto estamos a criar de raiz, portanto podemos ter aqui uma liberdade criativa maior, e é preciso refletir sobre as questões que nós trouxemos dos outros, portanto, qual é a designação nome que vamos usar para o mundo de jogo, o dar o nome no mundo de jogo é um ato de alquimia, não é? É uma declaração, ele antes não existe, depois existe. Veja-se, por exemplo, o caso de cada um de nós, não é? Que quando nasceu recebeu um nome e o que é que isso representa. Eu, por exemplo, hoje vejo que o meu nome Marco representa isso, ser um marco para a minha família, ser um marco para as pessoas que estão à minha volta, não é? E tem muito disso no meu propósito de vida, portanto, notem a importância que é esse ato da alquimia de dar um nome. Parece algo muito simples e trivial, mas não é. É esta declaração de existência e que o nome carrega toda a energia que o mundo de jogo vai trazer e vai tornar visível através do seu valor não material. Definir o contexto global em que vamos atuar, qual é o nível de pensamento e responsabilidade, em sustentabilidade e em transparência, fazer à procura dos mapas que estão subjacentes a isso, definir qual é o propósito consciente e os princípios brilhantes, trazer para a consciência qual é o propósito sombrio e os princípios sombros, e validar isto com terceiros, com outras pessoas. Estando a nascer, estará muito ligado provavelmente à sombra e aos princípios sombra das pessoas que estão a dar origem ao mundo do jogo.
De qualquer maneira, é importante começar a fazer este trabalho e ir atualizando, talvez a cada semestre, a cada ano, no início talvez um pouco mais. Há sinais no mundo do jogo que mostram que a sombra está a atuar. Muitos silêncios nas reuniões, as pessoas não dizem o que pensam, passa a haver uma sensação de tensão no ar, começam pessoas a chegar atrasadas, começam pessoas a faltar às reuniões, há muitos silêncios nas reuniões ou círculos. Portanto, são todos sintomas de que a sombra para está e que é uma boa altura para ir dar um mergulho na sombra e rever estes princípios, esta sombra, porque há de facto a sombra dos indivíduos e depois há a sombra que emerge da interação daqueles indivíduos. Né? Portanto, trazer isso tudo para cima, tornar consciente, é algo também muito alquímico e que transforma. Eu vivi isso, até escrevi no último post que fiz, trabalho de equipas e trabalho de equipas, e pus lá um exemplo de uma equipa onde eu estou a participar e como é que nós temos estado a trabalhar isto e os resultados que temos estado a ter. Portanto, se quiserem consultar, chama-se a Equipa Saúde, é a tal equipa que está a organizar retiros para profissionais de saúde portanto, é um exemplo de como é que se pode trazer isso para cima da mesa e o que se pode fazer. Que tipo de jogo vai-se jogar e como? Win-lose, win-win, winning happening, são tudo maneiras diferentes de desenhar aqui qual é a equipa e como é que nos vamos governar. Portanto, aqui equipa mais de 3 pessoas, quem são, porque é que são. Há muita tendência de escolher equipas entre amigos e pessoas que se dão bem, pois isso pode ser um critério, ok, produz determinados resultados, mas convidaria a ver outro tipo de ferramentas, perspectivas, por exemplo, o Possibility Management tem as 4 linhagens e, portanto, diz que os game worlds devem ter pessoas que desempenham aquele trabalho das 4 linhagens, os guardiões, os evolucionários, os construtores de mundo de jogos e os conectores, os weavers. Portanto, nós precisamos destas funções todas em cima da mesa, não é? Portanto, ter isto, o Ernesto Ciroli diz que para um mundo de jogo funcionar, ele tem que ter as pessoas que sabem tratar do valor, dos dinheiros, dessas coisas, tem que ter as pessoas que sabem tratar dos clientes e das relações, e tem que ter as pessoas que sabem tratar da produção, do cuidar e do serviço. Então, tudo isto tem que estar presente, e é uma outra maneira de olhar para o mundo de jogo. Portanto, há aqui vários critérios. Podemos usar, por exemplo, Human Design para ver o perfil das pessoas, e se estamos a ter dentro do mundo de jogo pessoas que são do mesmo perfil, muito provavelmente não vai funcionar. Imagine-se que são todos projetores, ficam todos à espera uns dos outros. Então, como é que se pode usar outros mapas para garantir que a equipa é heterogénea, diversa, complementar, com competências complementares e não só com os elementos de boa relação ou de amizade, como é muitas vezes comum na formação das equipas. E quais são os métodos de governação? Processos de entrada, processos de saída, como é que se faz, gestão de conflito, o que é que acontece quando entra uma nova pessoa, provavelmente se o sonho está coletivizado, seguindo a lógica do Dragon Dreaming, provavelmente vamos ter que fazer um processo de voltar a sonhar em conjunto, por aí fora. Portanto, tudo isso tem que estar pensado e desenhado para fazer sentido e para que o mundo de jogo vá evoluindo no seu ritmo. Também não tem que ser uma coisa do género, sentamos e desenhamos a coisa toda. Podemos definir alguns dos passos e depois vamos iterando e melhorando cada um deles. Portanto, não há... É isto começar com o que se tem e da forma que se tem e depois... E, portanto, aqui está um acelerador, porque tem um conjunto de ferramentas e de perguntas que nos orientam isso. E basta começar a responder a estas perguntas, já é um primeiro passo, é um primeiro caminho. Podemos outra vez ir para a parede e pôr post-its ou para a folha de cenário e escrever e depois vamos iterando e atualizando isso. Como é que se vai tornar um mundo de jogo infinito? Isto tem que ser desenhado desde o início. Eu, por exemplo, na rede de consteladores, nós estamos a trabalhar isso, os space sodas das equipas e dos programas. Portanto, as pessoas, para poderem segurar um programa no próximo ano, têm que, pelo menos, estar a acompanhar o programa deste ano, e em treino, e com coaching. E, portanto, tudo isso tem que ser desenhado de maneira a que o mundo de jogo não esteja dependente de uma pessoa só e que as diferentes pessoas possam fazer as diferentes funções e assegurar a rotatividade, e que uma pessoa não fique presa a ter que fazer só aquilo, só fundamentos básicos.
não faz sentido. Nós temos todos muitas competências, muitas capacidades, e portanto podemos passar o space holding de uns para os outros e ir fazendo, aumenta a resiliência, aumenta a nossa motivação, porque estamos a aprender cada vez mais, e portanto isso torna as coisas muito mais interessantes e tem que ser desenhado, tem que ser parte do design. Qual a relação com o dinheiro e com a propriedade? Portanto, nós podemos estar aqui a ter as duas, a propriedade quer da organização ou a propriedade de items que a organização possa ter, se ela, nesta economia de mercado, tanto casas, escritórios, fábricas, terrenos, por aí fora, floresta, portanto, como é que é isto e como é que isto se vai gerir, quais são os mapas, isto está diretamente ligado à mecânica da regenerativa ou não regenerativa, do organizational stewardship, ou money stewardship, ou land stewardship, portanto, tudo isto, ou employee stewardship, tudo isso pode estar aqui em cima da mesa e ser desenhado a partir daqui. Como é que está aninhado no lugar, como é que se pretende aninhar no lugar, quais são as primeiras iniciativas, quais são as primeiras instituições, que relação se quer estabelecer com elas, como se vai trabalhar nas 3 linhas de trabalho, individual, equipas e na sociedade ou no todo, que recursos existem em mim, na minha equipa, o que é que eu e a minha equipa sabemos fazer, quem conhecemos, que experiências podemos fazer para termos mais recursos. Isto vem do effectuation e é uma maneira muito, descobri a Sara Sarasvati, que é como os empreendedores experientes funcionam, é desta maneira. Eles olham para quem conhecem, para aquilo que sabem fazer e para os recursos que têm disponíveis e é a partir daí que vão iterando. Não é? E, por exemplo, isso esteve presente numa das empresas que o Elon Musk construiu para Marte, onde ele, na sua base de relação, ele tinha pessoas que conheciam de foguetões e que conheciam da física espacial e, portanto, junta essas pessoas para uma conversa para poder sonhar aquele projeto. Não é? Então, foi as relações dele, quem ele conhecia. Ele sabe fazer determinadas coisas, não é? Tinha experiência de várias indústrias e de vários empreendimentos que ele tinha, os outros tinham outros conhecimentos, então ele usa isso. E é a partir daí, de formar uma equipa com as competências, que ele depois vai fazer a primeira experiência por aí fora. Portanto, eu partir com aquilo que tenho à mão, com aquilo que consigo aceder e não estar à espera dos recursos ideais, das condições ideais, da coisa ideal, não é? Como é que eu posso começar a experimentar desde já? Portanto, construir estes labs, se for para o contexto social, estes social labs, que permitam ter a complexidade toda presente, mas começar pequeno e ir aprendendo à medida que vou evoluindo. Em que áreas vai operar o mundo de jogo? Quais as áreas que necessito trabalhar? Por exemplo, vou operar na área do human settlement, não é? Vou construir uma ecoaldeia, mas preciso trabalhar áreas como a educação, a água, as infraestruturas, a produção de alimentos. Se isso estiver presente, então eu tenho que ter isso em cima da mesa. Não é? E como vou fazer isso? Se eu estou a criar uma escola, então provavelmente eu vou ter que trabalhar a pedagogia, a energia, a água, as infraestruturas, portanto, tudo isso, formar uma equipa, portanto, tudo isso vai estar em cima da mesa. E quais são os mapas que eu vou usar? Como é que eu vou estabelecer contratos, ligações com essas pessoas? Como é que eu vou escolher os materiais? Vou escolher materiais que são locais, sustentáveis, que estão dentro da economia circular ou não? Vou escolher materiais que vêm de longe? Portanto, tudo isto faz parte do desenho e eu estive presente num projeto de educação à vila, onde as fundadoras tinham muito esta preocupação, muito esta intencionalidade, e foi incrível aprender as dificuldades que é desenhar para os contextos regenerativos, por exemplo, na área de infraestruturas e de construção. Portanto, são temas importantes que ainda se estão a abrir. Para cada uma das áreas identificar o contexto desejado, caso os mapas a utilizar para esse contexto, e se possível exemplos, e até identificar casos que já estejam a utilizar, arquitetos que façam aquela coisa, construtores que façam aquela coisa, produtores de janelas que façam aquela coisa, portanto, coisas deste género. Em que parte das duas curvas está a área e o que é preciso desenvolver,
Portanto, isto também é muito importante para eu perceber o todo, não é? Porque se o setor, por exemplo, está todo no lado hegemónico, ainda não começou a fazer a transição, portanto eu tenho que ir à procura dos pioneiros. Ainda não tenho um sistema emergente, ainda estou na fase dos pioneiros. Ou tenho eu próprio que me transformar pioneiro. Né? Então é muito importante eu perceber onde é que estou nas duas curvas. Também posso usar aqui, no contexto das áreas e outras, o mapa dos três horizontes, porque eu posso fazer coisas agora, para agora, e posso fazer coisas para daqui, para o horizonte 12 e para o horizonte 3, não é? Por exemplo, eu posso ambicionar estar na soberania energética no horizonte 3, mas contratar agora a energia que tenho disponível e desenhar, por exemplo, com a Copérnico, o projeto do horizonte 2 de fornecimento energético a partir de painéis solares, portanto, por exemplo, isto era algo que a Vila estava a fazer. Portanto, é um exemplo, se eu conhecer bem como é que está a área, e se há um sistema emergente ou não, ou se eu tenho que ir aos pioneiros, ou se eu tenho que me tornar pioneiro, eu depois posso planear segundo estes três horizontes para onde é que vou e o que é que vou fazer. Os três horizontes têm algo importante, no sentido em que eles dizem que para eu conseguir chegar ao horizonte 3, eu tenho que começar a trabalhar nele agora. Okay? Não é aquela coisa, não, o horizonte 3 e depois começo a fazer mais à frente. Não, eu tenho que estar a trabalhar simultaneamente no horizonte 1, no horizonte 2 e no horizonte 3. E isto tem que estar em cima da mesa, senão eu não vou conseguir chegar a isso. Porque se eu adio, o meu horizonte 3 ou 2 vai estar cada vez a ser adiado também, cada vez mais à frente. Não é? E aqui terminamos, por aqui terminamos. Vamos ver. Ainda não, perdão, saltei aqui um ponto, queria verificar. Para cada uma das áreas identificar, sim, contextejado, quais os mapas a utilizar, em que parte das duas curvas e que experimentos vou realizar. Portanto, quais são as primeiras experimentações que vou fazer para ver se funciona, ou visitar outros que já fizeram experiências. Por exemplo, na Vila, nós usamos uma construção que era feita com aço e revestimento de cortiça, então fomos visitar outros que já tinham feito aquilo e perceber o que era, como é que era o comportamento, como é que eram os métodos de construção, como é que era depois a interação, como é que se fazia o cuidado daqueles materiais, esse tipo de situações. Então, isso permitiu dar-nos confiança e hoje, se forem à Vila, vão ver lá duas dessas casas metidas no jardim onde a escola acontece, um, e que vem deste lugar, de facto. Terminamos por aqui hoje, portanto, terminamos o capítulo 9, o tornar prático, e eu penso que é fechar aqui, portanto, este capítulo 9 tem é curto e tem três bases principais, portanto, a ideia dele é tornar prático. A primeira parte tem um teste rápido para eu poder ver como é que está o meu mundo de jogo ou as minhas ideias para o mundo de jogo em relação às sociedades regenerativas. Portanto, se a equipa é entre pares com governação biológica, está baseada em consciência, se há uma relação com a natureza, se a relação qual é a relação que cabe com a propriedade e com o dinheiro, e o contexto e a relação com o desconhecido. Isto informa logo onde é que o mundo jogar. Então, este teste rápido. E depois tem aqui um framework para quem quer transformar um mundo de jogo existente num mundo de jogo regenerativo e para quem está a criar um mundo de jogo novo e por onde é que começa, quais são as perguntas, onde é que se situa. Eles têm muitas coisas em comuns, mas, por exemplo, quando se está a transformar é necessário ter um conjunto de preocupações que quando se está a criar não tem e podemos começar de uma forma mais ligeira no criar. Então, isto é tudo por hoje. E lança aqui, eu no meu contexto de mentoria, nos meus trabalhos de mentoria, ajudo muitas equipas a se constituírem, portanto, quer na criação, quer a formar equipas para a transformação. E depois pô-las a operar já nestas metodologias e portanto, ir em conjunto para elas poderem contaminar o resto da organização e por aí fora. E no contexto de consultadoria, trabalho muito com identificar as estruturas magnéticas que estão presentes nas áreas, nos serviços, nos produtos, nos processos das organizações,
que estão a informar, para que depois se possa, a partir da identificação desses memes, se possa transformar os memes e esses processos inerentes. Portanto, tudo isso está aqui presente e é importante quando se está, por exemplo, a falar no transformar do mundo de jogos. Há um cuidado que eu gostava de fazer e relembrar aqui, ele está no livro já no início, na introdução e no capítulo de contexto, mas é bom, sempre bom relembrar, é que não há aquela coisa de uma receita, não estamos aí para o desconhecido. Portanto, não há uma receita. O que podemos ter é perguntas e não há o desenho ideal. Portanto, a gente tem perguntas, desenha experimentos, vai experimentar e vai percebendo o que funciona e o que não funciona. Portanto, todas estas perguntas e estas questões são para nos ajudar a situar e para termos mais intencionalidade nas nossas perguntas e nos nossos experimentos. Portanto, isso uma. A outra é não, eu não tenho que saber onde é que vou chegar exatamente. Eu posso ter só a direção definida, o meu propósito, como se fala no capítulo do desconhecido. Eu posso ter o meu propósito e formular os meus objetivos em objetivos regenerativos, não tanto em torno de métricas, mas muito mais em torno de direções. E ir experimentando, deixar que a experiência e que a aprendizagem que se vai fazendo nisso vá me informando do caminho a seguir e como é que eu vou fazendo. E vou iterando sobre estas perguntas e sobre estas questões. E, portanto, sair fora daquela armadilha, que é muito comum na cultura moderna e que é uma das grandes dificuldades neste salto para o regenerativo, que é eu querer saber quais são os resultados. Se eu fizer isto, onde é que vou chegar? E isso aqui muitas vezes não é disponível, não é possível. E outras vezes, também esta ideia da mentalidade do problema. Tudo é problemas, eu tenho que encontrar soluções. Portanto, aqui é preciso mudar a volta ao prego. Portanto, o problema não é um problema. Provavelmente é uma restrição, é um sintoma, é uma manifestação de algo que precisa de desenho, de um desenho novo. E quando incorporado, não é? Eu posso ver a margem do rio como um problema, mas se eu incorporar na minha forma de pensar as margens do rio, eu vou ter o fenómeno do rio, vou ter o fluxo do rio. E se eu tiver o fluxo do rio, vão-me aparecer outros fluxos, como outros fenómenos, como o remoinho e por aí fora. Portanto, as coisas, elas vão se integrando umas nas outras, é um enacting das coisas. Então ter isto também bem presente quando se está nestes desenhos, nestas transformações e para onde vamos. Também, muitas vezes, para trabalharmos nestas equipas e fazermos este tipo de trabalho, as emoções vêm para cima, há muita necessidade de comunicação e saber comunicar e saber partilhar quadros emocionais e saber navegar com as emoções, porque o desconhecido precisa disso, precisa de toda a nossa inteligência e as emoções são uma inteligência, são muito importantes no desenho dos seres humanos e permitem-nos operar em contextos de incerteza e de desconhecido. Então o trabalho emocional é algo muito importante neste universo. Então ele está presente aqui, está escondido e presente aqui. E não, responder às perguntas não chega. Responder às perguntas é para ir para a prática, é desenhar. Portanto, eu só vou receber feedback se eu começar a fazer. Se eu ficar na cabeça, não recebo feedback. Eu tenho que partilhar as coisas e começar e mostrar e ir para a vulnerabilidade e tornar as coisas tangíveis. E esse é que é o grande desafio. Quando nós estamos a transformar monte de jogos, é muito importante nós sabermos desenhar os contextos, porque a criação de conhecimento, isto vem dos teóricos da gestão de conhecimento, Nanaka e companhias, não pode ser feita no mesmo contexto onde se faz a operação normal. Portanto, eu tenho uma fábrica, estou a produzir, e a fábrica tem que produzir e tem que estar lá o seu contexto. Eu preciso criar um contexto à parte para poder experimentar de maneira a não contaminar o contexto que está a nutrir todo o sistema. Portanto, tudo isto, lá entramos outra vez no horizonte, nos 3 horizontes, tudo isto tem que estar bem desenhado e ser garantido que esta criação de conhecimento é virtuosa, cria mais conhecimento, traz mais possibilidade de desenharmos e não entra num ciclo contrário de ser desvirtuosa e quebrar
o que nós já tínhamos construído e aquilo que já estava em cima da mesa. Portanto, este salto evolucionário é um salto que, sim, muda paradigmas, há uma mudança de paradigma, como fala o Thomas Kant, portanto, é de facto a mudança de paradigma de a Terra não estar ao centro, mas a Terra rodar à volta do Sol, que por sua vez roda, está dentro de uma galáxia e tem um movimento dentro dessa galáxia, portanto está à volta de buracos negros e por aí fora. Portanto, é esta mudança de paradigma que nós estamos a viver aqui, deste salto das sociedades baseadas na cultura moderna para as sociedades regenerativas e de comuns, e isto implica o nosso estado líquido, implica que nós temos aquilo que pensávamos que sabíamos, temos que deixar de saber e criar espaço para o novo poder entrar e novas formas de fazer poder acontecer. Então, esse processo vamos ter que passar todos no seu tempo e no seu ritmo, mas todos vamos ter que fazer essa travessia para ir das sociedades baseadas no ego para as sociedades baseadas no ego. Na próxima sessão vamos entrar no capítulo 10, que é o último deste tomo, que se chama Sociedade de Comuns. Portanto, é aqui neste capítulo que nós vamos dar expressão ao título do livro, à emergência das sociedades de comuns. Este é o capítulo que mostra o que é que está a emergir, o que é que eu estou a ver a emergir e como é que elas se constituem. Talvez um dia se possa escrever, eu possa vir ou outras pessoas escrever só um livro sobre o que é a sociedade de comuns, para lá caminhamos. Este livro da emergência da sociedade de comuns foi sobretudo um livro sobre as sociedades regenerativas e o meu percurso, a minha caminhada para isso, né? Nesse contexto, no futuro provavelmente vamos conseguir escrever um livro sobre isto e temos aqui um primeiro capítulo que faz a síntese do que eu estou a ver, do que eu experimentei e do que eu observei em Portugal e no mundo sobre este tema. Então é isso que nós vamos pegar na próxima sessão, na sessão 32, a partir do capítulo 10, que será na página 262. E é isso. Bem-aja a todos e vemo-nos na próxima sessão.